Irmãos, Deus abençoe. Obrigado, queridos. Fiquem à vontade, pode se sentar. Garoto. É digno de glória. A cada manhã, a cada domingo, eu sinto, eu percebo, creio que pelo Espírito, que algo novo, né, está acontecendo aqui nessa casa. Amém? Eu creio que um vento, né, de novidades, de inspiração, de eventos acontecendo entre nós. Eu quero realmente assim animar o coração de vocês para que isso também seja uma verdade no coração de cada um. Nós sabemos que a fé, ela pode, né, mover montanhas. Imagine essa fé amplificada, né, essa fé multiplicada, né, todos crendo na mesma coisa. Do chamado individual de cada um para funcionarem como igreja, como agentes de bênção, como porta-vozes da palavra de Deus, né, através de todas as coisas. Amém? Vamos lá então, queridos. Vamos conversar um pouco hoje, essa manhã. Eu chamei a palavra de fé com esperança. Fé com esperança. Vamos tentar trabalhar esse tema, entender um pouquinho as diferenças, mas basicamente a similaridade das duas coisas e o quanto elas são importantes estarem juntas. Eu acredito que a gente como cristão, nós somos ensinados desde o momento em que a gente se converte, né, ao caminho, desde o momento em que nós entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo, o confessando, né, de todo o coração que Ele é o nosso Senhor. A partir desse momento, nós somos ensinados que nós ganhamos automaticamente um inimigo, não é mesmo? E isso não significa que ele era o nosso amigo e agora passou a ser o nosso inimigo, né? Isso apenas que, a partir de agora, a nossa inimizade ficou mais declarada, ela ficou clara. Ele realmente é nosso inimigo. Entretanto, eu acredito, de todo o meu coração, piamente, que o maior inimigo que nós temos nas nossas vidas não é Satanás. Eu acredito que o nosso maior inimigo, no final das contas, somos nós mesmos. E eu acredito que o maior campo de batalha, porque é ali que nós enfrentamos o nosso inimigo, né? Sempre num campo de batalha. O nosso maior campo de batalha, ele acontece aqui, ó. Aqui dentro das nossas mentes. Exatamente onde residem os nossos pensamentos e as nossas crenças. Veja bem, quando eu falo em crenças, eu não estou me referindo à fé que temos em nosso Deus. Tipo assim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Essas não são isso, não é isso que eu me refiro às nossas crenças. As nossas crenças, elas são muito mais abrangentes que isso. E acreditem, muito mais decisivas em nossas vidas, inclusive que a própria fé. As nossas crenças determinam muito mais o nosso comportamento, as nossas reações, as nossas respostas, até mesmo do que a nossa fé. Isso porque as nossas crenças, elas podem, na mesma medida, estimular a nossa fé, fazer crescer a nossa fé, como elas também podem desestimular e fazer diminuí-las. Aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, influencia na minha fé. Porque as nossas crenças, elas são as nossas verdades.
Aquilo que eu tenho como verdade. E elas são quase como que lemas, são bússolas para a nossa vida. Então, por exemplo, quando eu penso assim, eu não levo desaforo para casa. Isso é uma verdade que eu tenho para mim. Eu creio nisso. Por N razões, por vários motivos, pela minha experiência de vida, pelo que eu vi acontecer, eu não levo desaforo para casa. Essa é uma crença. Homem é tudo igual. É uma crença. A pessoa põe isso como uma verdade na vida dela e ela acredita nisso. Não é verdade? Igreja não é preciso. Não precisa ter igreja. Essa é uma outra verdade que a pessoa estabelece na vida dela e que ela vive a partir disso. Então são as nossas crenças que vão reger o nosso comportamento. Como é que a gente vai reagir? Então, eu quero que vocês percebam que não tem a ver simplesmente com crer em Deus. Crer que Jesus morreu para me salvar. Não é heresia o que eu vou falar, mas crer nisto, que Jesus morreu para nos salvar, não basta para nossas vidas. Queridos, não basta. Isso não é suficiente para que a gente possa viver tudo o que a nossa fé nele nos oferece. Porque crer em Jesus me salva. Amém? Mas crer, pensar como Jesus é que me liberta. Crer nele me salva, me confere salvação. Mas crer como ele é que me liberta. Me liberta de quê? De mim mesmo. Me liberta das minhas verdades. Me liberta dos meus pensamentos errados, das minhas falsas verdades. Portanto, aquilo que eu penso, aquilo que eu fico colocando para dentro da minha cabeça, para dentro do meu coração, das minhas emoções, aquilo que eu fico alimentando, vai afetar mais a minha vida do que a minha salvação propriamente dita. Vocês conseguem entender que existe uma diferença entre você estar salvo, efetivamente, mas todo um caminho a ser percorrido até lá? E é disso que eu estou falando. Eu posso crer na minha salvação, mas eu preciso trabalhar nesse processo todo aqui. E a única maneira de eu viver plenamente aquilo que já foi oferecido é alinhando meus pensamentos. Porque isso vai afetar a minha vida. Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu coloco e aquilo que eu fico adubando acaba se tornando uma verdade para mim. Mesmo que ela não seja. E essas verdades, elas se tornam então as minhas crenças. Que elas vão sendo construídas a partir das minhas experiências relacionais, das minhas experiências de vida. E essas crenças, esses pensamentos, essas verdades na minha vida, esses dogmas, eles vão, inclusive, influenciar no meu sistema de valores. No segundo tempo. E valores são diferentes de princípios. Princípios, queridos, são regras universais. Não se discute. Certo? Não se discute. Agora, valores são regras individuais. São regras pessoais de cada um. Como eu enxergo o mundo. São, como eu falei, essas verdades são como bússolas internas que vai influenciar a minha decisão, a minha ação, a minha reação, o meu comportamento.
Então, os valores de uma pessoa é como ela lida com as diferentes áreas da vida dela. Por exemplo, família, bem-estar, profissão, né, carreira, ministério, a tua espiritualidade, relacionamento com Deus e assim por diante. Então, as minhas verdades, elas vão escalonar, elas vão ordenar onde cada coisa fica. O que é mais importante, o quanto ela ocupa da minha vida, o que tem mais valor em relação às outras. Então, pode ser que a minha experiência com igreja tenha sido ruim, e a minha verdade é que igreja não presta. Aonde eu vou escalonar isso? Lá por último. Essa é a última coisa que eu vou me preocupar na minha vida. Não é importante isso. Então uma coisa vai impactando na outra. O que tem mais valor? Eu ordeno como eu acredito que tem que ser. Então, normalmente a gente aprende assim. Deus, família, trabalho e ministério. Não fomos ensinados assim de alguma forma? É assim que a gente... Por que isso? Porque é uma verdade para a maioria de nós. É assim que deveria ser. Para outra pessoa, pode ser que não. Porque a verdade dela é diferente. A experiência dela é diferente. Então essa escala de valores, ela pode ser o quê? Movida. São como eu penso e como eu julgo correto. E não é uma regra universal. Agora, veja só. Se, por exemplo, a minha verdade de vida, é achar que Deus não ouve as minhas orações, por alguma razão, eu acho que Deus não ouve as minhas orações. Porque a minha crença vai estar baseada talvez em experiências frustradas que eu tive com o Senhor no passado. Eu orei e nada aconteceu. Não vi nada. Então a minha crença passa a ser, a minha verdade é que, não sei porquê, mas Deus não ouve as minhas orações. Agora, como que você acha que essa crença, essa verdade vai influenciar, vai impactar na tua espiritualidade, na tua vida de oração, na tua busca por Deus, no teu relacionamento com Ele no final das contas? Essa tua verdade vai impactar, porque você vai procurar cada vez menos falar com Deus. Cada vez menos você vai orar. Cada vez menos você vai acreditar que Ele vai escutar você. E sem querer, você começa a escalonar os teus valores de maneira diferente. Você já começa a achar que, em primeiro lugar, vem outra coisa já. Você não deixa de crer em Deus. A tua fé está inabalada. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas por alguma razão, Ele não me atende. Não abala a tua fé, no final das contas. Mas a maneira como você se relaciona com isso, a tua verdade em relação a Deus, ela fica o quê? Deturpada. Então as minhas experiências passadas, elas têm sim um efeito muito, muito impactante nas nossas vidas. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei, né, é que vai realmente impactar. Mas agora, o que realmente vai fazer a diferença é o quanto de pensamentos eu depositei a respeito daquilo. Qual foi a verdade que eu nutri a esse respeito? O que eu acreditei como verdade. Está claro até aqui? Beleza? Querem que eu comece de novo? Posso ir para frente? Né? O que eu estou tentando aqui é construir um panorama para vocês, queridos. E eu acho que eu consegui chegar onde eu queria. E agora a gente pode começar. Então a gente precisa concordar que um fator decisivo sobre os meus pensamentos, que vai gerar as minhas crenças, que é aquilo que eu tenho como verdade em minha vida, um fator decisivo para isso acontecer de maneira coerente,
alinhada corretamente, é a minha esperança. A minha esperança. Veja só. Quando a gente enfrenta um problema na nossa vida, uma crise, como a gente cantou aqui, né? Dilemas, dificuldades, problemas. A primeira coisa que nós vamos acionar, antes de mais nada, é o nosso sistema de crenças. A minha mãe tinha uma crença quando era mais nova, antes de ser convertida, obviamente. A minha mãe dizia assim: eu não peço perdão para filho. Jamais eu vou pedir perdão para filho. A experiência de vida dela foi essa. Ela teve uma infância muito dura, muito difícil. A minha mãe perdeu o pai muito jovem, assassinado, ela viu isso acontecer. Minha mãe foi criada pela avó em convento, largada para uma aqui, para uma tia ali. Então ela construiu uma ideia, na verdade, na vida dela, que é: eu não peço perdão para filho. Agora imagina o quanto isso afetou o nosso relacionamento enquanto mãe e filho. Bastante. Porque às vezes ela estava tremendamente errada e eu esperando poxa, desculpa aí, foi mal? Você foi acusado injustamente? Não, eu não peço perdão para a filha. Ela falava assim para mim. Glória a Deus que, né, Jesus entrou na vida dela e vocês conhecem ela hoje. Amém? Mas isso são verdades. Então, a primeira coisa que você enfrenta um problema, você aciona o quê? Aquilo que você acredita. Você aciona o que é verdade para a tua vida. Né? E o que passa é que, mesmo que a gente tenha fé o suficiente para orar no sentido do problema, o que pode acontecer é que a nossa falta de esperança, normalmente, pode tornar o problema maior do que ele realmente é. Eu tenho fé para orar, mas a minha falta de esperança, construída pelo meu sistema de crenças errado, começa a achar que não, mas Deus não vai ouvir minha prece. Deus não vai ouvir minha oração. Entendeu como isso começa a afetar? O que eu acredito começa a minar a minha fé. Então a minha esperança de que aquilo vai dar certo já fica conturbada, combalida. Então, ter fé sem esperança limita as nossas opções. Limita as nossas opções de resolver as nossas demandas. É como quando a gente chega numa rua sem saída, dirigindo numa cidade, né? E você acha que é aqui, e chega numa rua sem saída, e você fala: acabou. Tem jeito, vamos voltar para casa. Nós nunca vamos conseguir chegar lá. Fé sem esperança é como um GPS que é incapaz de recalcular uma nova rota quando pegamos um caminho errado. Fé sem esperança é como esse GPS. Você está certo que vai chegar lá, mas alguma coisa acontece e você não chega. E se você não tem esperança suficiente, você acha que é o fim. Acabou. Então, imagina que você está lá no carro dirigindo e o GPS está falando 300 metros, vira direita aqui, vira esquerda aqui. Mas na hora dali, tua esposa está do lado e ela começa a dar palpite, né? Não sei se isso acontece com vocês também. Começa a falar: é aqui, 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 você pega e entra. Só que não era ali. Você virou antes. Né? E você entra sem querer nessa rua errada. Aí o GPS vem assim: agora danou tudo o seu cabeção. Você estava indo bem até aqui. Estou tentando fazer a voz do Google. Mas você tinha que pegar essa rua que eu não mandei entrar. E agora acabou tudo. Sinto muito. Agora se vire, negão. É isso que a gente escuta da máquina? Imediatamente, ela recalcula uma nova rota. E tudo bem, essa nova rota pode demorar um pouquinho mais. Você vai ter que passar por aqui, passar por lá, fazer um contorno enorme, não sei aonde. Mas ainda assim, ela vai tentar te levar para onde? Para a rota pretendida. Ela vai te colocar no caminho de alguma maneira. Então, isso
é esperança. É uma expectativa de que algo novo vai acontecer. De que não aconteceu o que eu estava esperando. Como eu esperava, na hora que eu esperava, do jeito que eu esperava. Mas não, tem algo mais. Não é o fim. Perceba que a esperança, ela é mais ampla que a fé propriamente dita. Saber que nós vamos chegar ao nosso destino é fé. É ter fé. Ter esperança é saber que mesmo que não leve o tempo que achamos que ia levar, porque eventos podem acontecer no meio do caminho. Questões podem acontecer, por exemplo, né, na questão prática, um engarrafamento. Não estava previsto. Aconteceu um acidente, isso não era previsto. No meio da viagem, aconteceu um acidente. Mas ter esperança é saber que nós vamos chegar lá, de qualquer maneira. Mais cedo ou mais tarde. Amém? Porque o GPS vai dar um jeito de recalcular a tua rota. Ele vai fazer de tudo para te levar no seu destino. Você falou que quer chegar em tal lugar, eu vou te levar lá. E a visão do GPS é muito maior, é muito mais macroscópica que a nossa, não é mesmo? Nós estamos vendo o limite ali, aquele engarrafamento. A visão do GPS, ela é global. Então ela vai saber, não, se ele vier para cá, não, aqui não vai dar, aqui ele pode vir por aqui, não dá. Então, o que eu quero dizer com isso? A visão de Deus, Isaías 55, os pensamentos de Deus são mais altos. São mais altos que os nossos. Ele olha, ele está vendo o fim ali. E ele olha globalmente. E ele já recalculou uma rota para você. Amém? A nossa esperança é que ajuda-nos a entender que Deus tem diferentes, infinitas formas de nos levar aonde precisamos chegar. A fé vai dizer então que a nossa oração vai ser atendida por Deus. A esperança diz que mesmo que a nossa oração não seja atendida da maneira como oramos, Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer acontecer de alguma maneira. A esperança nos diz que eu não sei quando, não sei como, mas Ele vai fazer o que Ele prometeu que ia fazer. Então, percebam o detalhe aqui, porque ele é muito sutil. Não que sejam coisas diferentes, fé e esperança. Apenas que a esperança amplifica a nossa fé. Ela aumenta a nossa fé. Ela alarga os nossos horizontes de fé. Quando a nossa fé nos faz, às vezes, enxergar só aqui, ó, a esperança faz enxergar de uma maneira mais ampla. Portanto, fé sem esperança não é saudável para a nossa vida cristã. Não pode ser. Não é mesmo? Então, se o negócio todo é ter esperança, o que a gente precisa fazer, afinal de contas, para alimentar a nossa esperança? Para fazer a nossa esperança crescer? Bom, vamos voltar lá no começo. A gente viu que a nossa esperança, ela acaba por ser fruto das nossas crenças. Eu vou acreditar mais ou vou acreditar menos se eu acreditar naquilo como uma verdade. Caso contrário, isso não vai acontecer. Perdão. Vamos lá, vamos pegar o gancho aqui. E as nossas crenças, ela parte dos nossos pensamentos. Ou seja, daquilo que a gente alimenta nas nossas mentes.
Paulo chama a nossa atenção para isso. Quando ele escreve em Filipenses 4:8, ele fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, e se algum louvor, queridos, nisso pensai. Nisso pensais. Paulo já se preocupava com isso. Paulo já alertava-nos a respeito da necessidade de estimularmos a nossa mente, os nossos pensamentos, a respeito daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é louvável, daquilo que é virtuoso, daquilo que é amável. Porque é isso que vai impactar no nosso sistema de crenças. Porque é isso que vai impactar nas nossas verdades. Vejam, não necessariamente na nossa fé, porque ela permanece. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas a maneira como eu lido com tudo isso vai ser imensamente impactado. A nossa esperança em algo, ela é maior ou menor se nós cremos aquilo como verdade. Ter fé que Deus é todo poderoso para fazer o que for é uma coisa. E ela é ampla, ela é genérica. Mas, diante do inesperado por mim, diante daquilo que não aconteceu no meu jeito, no meu tempo, da minha maneira, como eu previ, ou como eu esperava, mas continuar esperando que Ele fará alguma outra coisa, talvez, não do jeito que eu pedi, isso é outra, é esperança. Lembram? Crer que Jesus nos salva, melhor dizendo, crer em Jesus nos salva. Mas pensar como Jesus é que nos liberta. Pensar como Ele pensa, com a mente renovada, é que nos liberta. Abre os nossos horizontes, amplia as nossas perspectivas, aumenta as nossas chances exponencialmente. A vida fica mais ampla. A nossa percepção das coisas é diferente. A nossa capacidade de olhar com benignidade, com bondade para as coisas, com misericórdia, é muito maior. E queridos, está tudo aqui dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos. Porque os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas reações, são as traduções dos meus pensamentos. Eu me comporto como eu penso, como eu acho que é verdade. A palavra diz que eu falo do que o meu coração está cheio, não é verdade? Então eu ajo conforme os meus pensamentos. Em Romanos 12:2 diz que nós precisamos renovar a nossa mente para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é mesmo? Ou seja, para que a gente possa viver tudo isso, essa vontade de Deus incrível, nós temos que o quê? Renovar a nossa mente. Nós temos que o quê? Trabalhar os nossos pensamentos. Trabalhar os nossos pensamentos, para que só então a gente possa viver plenamente a vida que Ele tem para nós. E eu sempre falo isso, salvação é uma coisa, mas tem um baita caminho, né, até lá. E é disso que a gente tem que cuidar, é disso que a gente precisa esperar. Tudo que a gente cultiva, tudo que está sendo colocado para dentro das nossas mentes, renovado, a gente está renovando a nossa mente constantemente, é o que vai impactar. Portanto, queridos, trocar os nossos pensamentos ultrapassados, os nossos pensamentos derrotistas a nosso respeito, por novos pensamentos, por aquilo que a Bíblia diz que eu sou, por aquilo que Deus diz que eu sou, vai aumentar meu nível de fé.
renovar os meus pensamentos impactará a minha fé. E como eu reajo diante das circunstâncias. Então, é uma fé banhada, imersa na esperança. Agora, preste muita atenção aqui. E aqui que é a grande cilada. Nós corremos o risco de renovar as nossas mentes com mentiras. Com mentiras. Porque até mesmo uma mentira se torna verdade se ela for repetida inúmeras vezes. Se ela ficar sendo martelada na nossa cabeça inúmeras vezes, ela se torna uma verdade. E eu fico renovando a minha mentalidade, os meus pensamentos a respeito disso. Se eu cultivo pensamentos de escassez na minha vida, se eu penso de maneira escassa, isso vai impedir de experimentar abundância na minha vida. Seria como um GPS, como a gente viu, que diz que não tem mais o que fazer. É como se você chegasse agora no momento da tua vida em uma rua sem saída, e aí você, ao invés de escutar a voz do GPS na maquininha dizendo para você agora danou, você escutasse Deus dizendo: eu sinto muito. Tudo que eu tinha para você, você jogou fora. Tudo que eu tinha para te oferecer, você desprezou. Você tentou encurtar o caminho, pegou uma rota que eu não queria que você pegasse, e agora acabou. Agora eu sinto muito. Aguenta as consequências das suas escolhas. Não tem mais jeito para mim. É isso que Deus vai falar para você? Imediatamente, Deus traça uma nova rota para o teu caminho. Imediatamente Deus recalcula através de uma visão global, né? De uma visão macroscópica. Ele entende, porque Ele sabe que você tem que estar lá. Queridos, Deus traçou novas rotas na vida de José do Egito. Quando Ele enviou José para longe da sua família, por uma terra estranha, por um determinado tempo, inclusive o colocando numa prisão por anos. Mas isso não impediu ele de chegar no destino dele. Moisés nasceu como libertador do seu povo. Mas uma nova rota precisou ser calculada quando ele mata aquele egípcio. É como se ele tivesse se precipitado. Ele entrou numa rua que não era para entrar. E na cabeça dele o quê? Acabou. Acabou tudo. Deus o leva para o deserto. O mantém durante 40 anos lá. E é óbvio que todo um processo aconteceu no coração desse homem. Todo um processo foi necessário para ele. Para que ele fosse de novo o quê? Entrasse na rota de novo. Como o libertador. Pegando o caminho de volta. Aliás, vocês já passaram por um engarrafamento? Esse tempo atrás aconteceu, a gente chegando em Curitiba ali, tudo parado. O GPS joga você por uma estrada totalmente alternativa. Tipo o deserto mesmo. Você entra e vai por umas estradinhas e fala, não é possível, está tudo errado, isso aqui não... Está errada a máquina. Você tem dificuldade de acreditar. E às vezes Deus está te colocando aí em umas situações difíceis, um desertão, estradas meio estranhas, umas coisas meio complicadas. Mas o GPS de Deus, ele continua ligado dentro de você. Você não acredita nisso? Você está sendo guiado pelo Espírito. E de repente, do nada, a gente entra numa subidinha, está ali a BR de novo. Opa, voltamos para o caminho. Mas eu tinha que ter esperança de que aquilo aconteceria. Só bastava o quê? Seguir adiante. Não adianta espernear, não adianta reclamar, mas vai demorar mais, vai sujar o carro, a gente não vai chegar a tempo, e a gente começa a achar um monte de empecilhos. Se a gente sabe que a gente está indo para o caminho certo.
que mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar no caminho que a gente foi proposto. Queridos, eu tenho certeza que você já sabe disso. Eu não tenho dúvida. Mas me permita refrescar a tua memória. Deus tem um plano para a tua vida. Sabe, quando Jesus entrou naquele barco com seus discípulos um belo dia, ele disse o quê? Passemos para o outro lado. Ele estabeleceu um destino. Agora, algo aconteceu no caminho. Uma tempestade enorme. Uma tempestade que assustou tanto eles que achou que eles não iriam sobreviver àquilo. Mas eles esqueceram de algo. Ele determinou que eles passariam para o outro lado. E quando Deus diz, você vai chegar a isso. Quando a promessa sobre a tua vida fala, vai ser assim. Queridos, vai ser assim. Tempestades vão acontecer. Escuridão, deserto, prisões, buracos. Teus irmãos vão te jogar no buraco. Não tem problema. Deus tem um plano para você. Deus tem um sonho para você. Aconteceu algo. Deus disse, passemos ao outro lado. Não podemos perder a esperança de que Ele traçou uma rota para a tua vida, para o teu casamento, para as tuas finanças, para o teu ministério. Deus traçou uma rota. E a gente precisa alimentar a nossa esperança de voltar a crer nas promessas. Voltar a crer que Ele disse, nós vamos passar para o outro lado. Você vai chegar lá. Passemos para o outro lado. Sabe, queridos, a gente tem que pedir perdão. Perdão para Deus. Se a gente achou que Ele simplesmente te esqueceu lá no meio do deserto. Ou quem sabe, você achou que Deus te esqueceu dentro de um buraco, ou ainda dentro de uma prisão. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu de José. Ele não esqueceu de Moisés. E Ele não te esqueceu. O teu caminho, a tua rota, já está traçada por ninguém menos que o Criador de todas as coisas. Suas promessas de vida abundante, de plenitude, suas promessas de ministério, suas promessas de restauração, ainda valem. Nada mudou. Nada mudou. Portanto, queridos, paremos de cultivar pensamentos de miséria, pensamentos de derrota, pensamentos de injustiça, ressentimentos, pensamentos de fim, que agora não tem mais jeito. Deus é Deus, mas para mim acabou. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Salvador, Ele é o Criador, essa é a minha fé. Mas a minha esperança diz que para mim não tem mais jeito. A nossa esperança, queridos, ela tem que tomar conta da nossa fé. Ela tem que cuidar da nossa fé. A nossa esperança, ela precisa ser ativada pelo poder do Espírito Santo que opera na minha e na sua vida. Ela precisa ser relembrada. E os nossos pensamentos precisam ser renovados. Pensamentos de verdades. Lendo e relendo Filipenses 4:8, a gente precisa entender que os nossos pensamentos precisam ser o quê? Purificados, filtrados. E tudo que não é verdade, tudo que não vem de acordo com isso, que não está alinhado com essa orientação, precisa ser o quê? Gradativamente removida.
gradativamente desprezada, jogada fora. Eu preciso focar os meus pensamentos em quê? Em vitória. Meus pensamentos em restauração. Meus pensamentos em ganhos. Em oportunidades. Em conquistas. Eu preciso projetar os meus pensamentos para isso. Então a minha ideia precisa ser renovada desta maneira. E não com falsas verdades. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, queridos. É natural, totalmente, humanamente falando, que nós cultivemos determinados pensamentos, como eu falei, de derrota, de injustiça, de ressentimentos, enfim. E sem querer, a gente amplifica a nossa falta de esperança nas pessoas, no sistema. Como eu falei, muitas pessoas hoje acham que a igreja é irrelevante, acham que a igreja não tem sentido, que não é necessário. E até combatem ela. E eu entendo, provavelmente pessoas passaram por uma situação, elas tiveram uma experiência. Mas elas não perceberam que essas verdades que elas colocaram na vida delas são, na verdade, mentiras. E que a gente precisa renovar esses pensamentos. Queridos, nesse momento eu vou orar e eu quero que você busque se conectar com o Espírito. Esqueça o que está à tua volta, esqueça o que você vai comer na hora do almoço, aonde você vai de tarde. E eu quero pedir ao Espírito que Ele possa te trazer à memória pensamentos de paz, pensamentos de justiça, pensamentos de amor, de perdão, de graça, de abundância. Que Ele te renove, te restaure a memória, as promessas sobre a sua vida. Querido, se falar, mas Deus não tem promessa sobre a minha vida. Abra a Bíblia. Ela está repleta de promessas para mim e para você. Todos temos promessas. E eu oro ao Espírito que te convença que não é o fim. Que não é o fim. E que em determinado momento, o faraó, um belo dia, chama Moisés, chama José, e tudo muda. Queridos, coloca esperança nisso, de que um belo dia, você vai avistar o caminho que você achou que tinha perdido. Você vai voltar a enxergar ao outro lado, a margem, da qual Deus falou. Jesus disse, passemos ao outro lado. Queridos, durante essa canção, tire esse momento para conversar com o Espírito Santo. Permita que Ele fale ao teu coração. Permita que Ele sussurre aos teus ouvidos a verdade a teu respeito. E peça que toda mentira seja arrancada do seu coração, seja arrancada da tua mente. Que luz seja colocada nos seus pensamentos nesse momento. E que haja restauração.
sobre aquilo que tanto te corrói. Espírito Santo de Deus, eu creio na tua presença, eu creio no teu poder, eu creio, Pai, na tua capacidade inesgotável, Senhor, de nos convencer do pecado, dos nossos erros, Pai, dos nossos pensamentos mentirosos ao nosso respeito, a respeito de pessoas, a respeito de questões, de sistemas. Pai, eu peço em nome de Jesus que nesse momento, Senhor, o Senhor jogue luz sobre todas essas coisas, Pai. Que o Senhor remova, Pai, as mentiras, Pai, dos nossos corações. Que o Senhor remova, Senhor Jesus, tudo aquilo que tem sido impedimento, entrave sobre as nossas vidas, Pai. Que nossa mente seja renovada, realinhada com o Teu GPS, com o Teu caminho, com a Tua direção, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, que as Suas promessas sejam restauradas nas nossas vidas, relembradas pelos nossos corações, que a nossa esperança seja reativada pelo poder do Espírito Santo, de que o Senhor tem um plano para nós, e de que os Teus pensamentos, Senhor, são muito maiores que os nossos pensamentos, e nós Te louvamos por isso, e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.